Salve, seja bem-vindo. É muito bom tê-lo aqui acompanhando o que a gente mostra diretamente do Planalto Central do país. São os estúdios da Jovem Pan aqui em Brasília. Nós vamos falar aqui de política, da vida em Brasília, né? E você sabe que a política é muito importante. Define a sua vida, a escola do seu filho e o futuro do nosso país. E é por isso que nós trazemos aqui sempre um político para conversar e que possamos conhecer as entranhas do poder. Hoje, um deputado distrital, o deputado Chico Vigilante. Deputado, muito boa noite. Obrigado por estar aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Zé Maria. É um prazer enorme estar contigo aqui. Eu te acompanho desde o tempo da rádio, né? Rádio, estamos aqui na rádio também. Aqui em Brasília, a AM750, que se transformou agora na 107.5. Pois é, estava me lembrando aqui de uma entrevista que eu te concedi uma vez, à tarde, até ao vivo, lá nos estúdios da rádio, quando eu era em outro ponto aqui do Distrito Federal. Isso, nós temos uma história já aqui em Brasília. Olha, Brasília tem uma política especial. É o Distrito Federal, é um quadradinho assim dentro de Goiás, um pouquinho em Minas Gerais, e que tem a própria política. O governador aqui é uma espécie de prefeitão. Ele acaba concentrando ali poderes de governador e de prefeito da cidade ao mesmo tempo. E o deputado distrital, como o deputado Chico Vigilante, ele é ao mesmo tempo deputado estadual e vereador, ou seja, tem que cuidar desde buraco as políticas do Estado, né? E Brasília cresceu muito. Brasília tem mais de 3.500.000 habitantes. Em Brasília, no quadradinho. Agora, fora de Brasília, no entorno de Brasília, acho que já chega a mais de 5 milhões de habitantes. Não tem exatamente esse limite de saber o que é e o que não é a área de influência de Brasília. Deputado Chico Vigilante, o senhor foi presidente de uma comissão parlamentar muito atual e muito importante aqui em Brasília, que apurou exatamente aqueles atos do dia 8 de janeiro, né? Houve duas CPIs, uma no Congresso Nacional e outra aqui no Distrito Federal. Qual foi a participação das forças de segurança daqui do Distrito Federal nesse processo? Na verdade, Zé Maria, o 8 de janeiro ele começou muito antes. Ele começou em 2021. Né? É o que mostra essa denúncia, né, que foi apresentada no Supremo. Aí a gente pega o 8 de janeiro. Antes do 8 de janeiro, nós tivemos o 12 de dezembro de 2022. A data da diplomação. Quando, da diplomação do presidente Lula, houve aquela prisão do cacique Sererê, aquela turma que estava concentrado em frente ao QG do Exército, foram para a rua, depredaram a cidade, tentaram invadir a 5ª DP aqui em Brasília, queriam invadir o prédio da Polícia Federal, e eu conversando com um delegado da Federal que estava lá no dia, ele disse que ali poderia ter tido uma tragédia, porque ele estava com um grupo de policiais e eles não iam deixar invadir o prédio da Polícia Federal, porque ali tem um paiol de armas, né? E eu reagi a bala. E naquele momento você tem ali em frente também o Shopping Brasília, né, que fica na frente do prédio da Polícia Federal. Eles queriam invadir o shopping também. O shopping estava tendo uma atividade com crianças. E tem um detalhe nisso daí. Quando eles acionaram a Polícia Militar para ajudar lá na contenção, a polícia foi para o prédio antigo da Polícia Federal, que fica aqui no setor de autarquias, né? Só bem depois que eles chegaram lá. Aí conseguiram conter e tal. Veio o dia 24 de dezembro. Dia 24 de dezembro, eles tramaram dentro do acampamento, em frente ao quartel do Exército. Prepararam as bombas, levaram os explosivos, colocaram naquele caminhão de combustível, que tinha 66 mil litros de querosene de aviação. Se aquele caminhão explode, o motorista tivesse adentrado ao terreno ali onde fica o terminal de combustível, que é milhões de litros de combustível que tem ali, teria pegado fogo e o aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro, teria ido pelos ares, né? Portanto, milhares de pessoas teriam morrido naquele dia. Mas, simultaneamente, eles tentaram colocar explosivos também aqui a rodoviária do plano piloto. E em outro aeroporto também? Tentar aqui na rodoviária. Eles tentaram colocar no mesmo dia, na mesma hora. O plano era colocar os explosivos no aeroporto, aqui na rodoviária, para implodir a rodoviária, e também nas torres de alta tensão ali de Taguatinga Sul,
que a ligação que existe estação de Furnas, né? Portanto, se eles implodem ali as torres de alta tensão, o sistema elétrico brasileiro entraria em colapso, né? Porque ele hoje é interligado. À medida que derrubasse as torres de alta tensão aqui em Brasília, o sistema inteiro iria ao colapso. O que eles queriam com tudo isso? Queriam criar o caos para que tivesse a GLO e não viesse a posse do presidente Lula. Felizmente, Deus é brasileiro e não conseguiram isso. E aí eles prepararam tudo para o dia 8, né? E o dia 8 estava programado para ter 600 policiais qualificados, preparados e tudo, para conter os baderneiros aqui na esplanada. O senhor tem a indicação de que a inteligência sabia disso? Sabia, nós provamos na CPI. Tem depoimento, tem áudios e tudo, de que eles sabiam. E estava programado para ter os 600 policiais. Só que na hora, em vez de 600 policiais preparados, qualificados e tudo, para fazer o combate se precisasse, eles mandaram 200 meninos que não eram policiais ainda, eles estavam na fase de formação e chegaram depois. Por isso que deu aquela baderna que deu. Portanto, eu não tenho dúvida de que a cúpula da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal estava envolvida. Eu fui com a deputada Arlete, ela era deputada ainda, antes da posse, conversar com o governador Ibanez. E nós pedimos para que o governador Ibanez não nomeasse o Anderson Torres para secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O governador Ibanez disse que ia nomear, que era uma prerrogativa dele. Nós falamos, tudo bem, é uma prerrogativa do senhor, mas é uma temeridade o senhor indicar o Anderson Torres. Aí ele virou para a gente e falou, Chico e Arlete, prometo uma coisa para vocês, eu vou manter o Danilo até a posse. Depois da posse eu faço a substituição. Aí nós falamos, olha, o senhor decide, o senhor governador, faça como o senhor quiser. E ele manteve o Danilo. Tanto é que no dia da posse, a gente estava temendo e temendo muito que acontecesse algum atentado contra o Lula e tudo. E a coisa aconteceu de maneira muito tranquila. Você estava lá cobrindo e tudo e viu que a posse não caiu uma folha daquelas árvores que estão ali, porque tinha um policiamento adequado para fazer a segurança da posse. Coisa que não aconteceu no dia 8 de janeiro. E a conclusão da CPI daqui do Distrito Federal é parecida com a do Congresso, né? Tem umas diferenças. Nós até avançamos mais, né? Foi importante a gente ter levado generais, nós levamos 4 generais para depor na CPI aqui da Câmara Legislativa. Tem uma coisa que eu insisti durante todo o período da CPI e continuo dizendo, porque o pessoal apoiador do Bolsonaro e tudo, tem me dizer que não teve ameaça de golpe porque não tinha tanque na rua nem nada. Eu digo, teve um golpe. Eles deram um golpe. Não tiveram foi capacidade de sustentar esse golpe. E vou falar uma coisa que eu tenho insistido o tempo todo. E muita gente da esquerda não gosta que eu diga isso, mas eu digo porque é verdade. O golpe só não se perpetuou porque o comandante do Exército da época, Freire Gomes, e o general, e o comandante da Aeronáutica Brasileira não topou. Senão o golpe teria se consolidado. Eles esperavam, os golpistas esperavam a adesão do Exército e da Aeronáutica para que o golpe se perpetuasse. E aí, conforme já está dito aí, eu também tenho convicção, seria no mínimo mais 30 anos de ditadura no Brasil. Tá, o Gomes Freires era comandante e não aceitou, mas ele naturalmente ele fez em nome do Exército, era o que pensava a maioria dos Olha, militares. Foi dito que teve, isso não está nos autos da CPI, mas nós sabemos que houve uma reunião do alto comando. Sim, 16 generais. Me foi dito que cada general naquele momento tem direito a um voto, tanto o comandante do Exército como qualquer um outro general tem direito a um voto, e eles votaram. E por maioria decidiram que não ia apoiar. Acho que 3 que defenderam exatamente. Portanto, foi o alto comando do Exército que decidiu, não só o comandante. O alto comando do Exército decidiu, inclusive o atual comandante, não é, o general Tomás, que é um legalista. Eu quero aplaudi-lo Eu tive tomando café com ele depois da CPI. Por que o pessoal da esquerda não gosta? É porque tem
tem muita gente da esquerda que não mergulha nas discussões das coisas, continua tendo uma visão errada das Forças Armadas brasileiras. Portanto, é preciso a gente dizer que tem a maioria do Exército Brasileiro e de seus comandantes foram legalistas. Inclusive, o atual comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás, é um legalista. Tem uma coisa que eu fiquei sabendo também, através de uma conversa que eu tive com um general, de que o general Tomás continua indo em todos os quartéis, Brasil afora, conversando com os seus comandados para pacificar o Brasil, para mostrar a importância da democracia e do Exército permanecer na legalidade. Não há outro caminho, né? Mas é interessante que a Comissão Parlamentar de Inquérito não teve um papel muito importante nas investigações da Polícia Federal e para esse pedido aí, a denúncia apresentada no Supremo. Tem as pessoas que estão falando um bocado de bobagem, né? Por exemplo, eu escutava de um senador, acho que é Marinho, não sei das contas, lá do Rio Grande do Norte, dizendo que está tudo baseado no depoimento do Cid Gomes. Não. Não está baseado no documento do Cid Gomes, ou melhor, no depoimento. O depoimento do Cid Gomes, na verdade, é um roteiro que a Polícia Federal pegou e foi apurar. E tem provas. E ampliou. Era um roteiro. Ele prestou depoimento na CPI que o senhor presidiu. Sim. E qual a divergência agora com a abertura, né, do depoimento dele? O que o senhor viu ali? Na verdade, ele não... No depoimento da CPI, ele não teve a sinceridade que ele teve com a Polícia. E aquele detalhamento, né? Exatamente, que ele teve para a Polícia Federal. Ele não disse o que ele disse para a Polícia Federal, né? Deveria ter dito. Ele já estava, né, fechando... Naquele momento ele já estava... Fechando a delação. Ele já tinha fechado a delação. Naquele momento já tinha fechado. E ele não poderia, ele como delator, não poderia mentir ou mentir, né? Ou adiantar coisas que ele tinha negociado e teria que estar no depoimento dele na Polícia Federal. Muito se fala sobre a importância da CPI. A CPI já foi muito importante. É um instrumento que dá ao legislativo, seja estadual, municipal ou federal, um poder ali de polícia, um poder muito grande, né? As CPIs estão desgastadas? Não, as CPIs continuam cumprindo o papel fundamental que elas têm. Agora, a CPI não condena ninguém, né? A CPI apura, encaminha para o Ministério Público, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia e depois o Judiciário punir, né? Já é uma abertura, né? Exato. O senhor foi deputado federal por 2 mandatos, né? Ficou lá 8 anos na Câmara Federal. Eu tive a oportunidade de acompanhar na época uma das CPIs mais importantes que aconteceu nesse país, que foi a CPI do PC Farias, né? Do PC Farias. Que derrubou o Collor, né? Exatamente. Uma CPI muito detalhada, né? Detalhada. E o senhor tem, né, 5 mandatos na Câmara Distrital. Qual é a diferença? Porque muita gente acha que Brasília é só o poder federal. Não é. Brasília tem uma vida, tem cidades, tem problemas próprios de uma grande cidade, de transporte, né? Qual a diferença? Como é que o senhor vê essa visão da Brasília federal e a Brasília nossa de todo dia? Na verdade, tem muita gente fora do Brasil, de Brasília. É importante a gente dizer aqui, através da Jovem Pan, Brasília é um retrato do Brasil. Aqui você tem o Lago Sul, Noroeste, Sudoeste, que tem um padrão de... o Jardim Botânico, por ali, em algum caso, tem um padrão de vida de Europa, não é? Tanto em alta escolaridade quanto em renda per capita, exatamente, a maior do Brasil. E aí você pega Sol Nascente, lá na Fazendinha, na ponta do trecho 3 do Sol Nascente. Pega uma parte ali do Arapuanga, pega as bordas ali do Porto Rico, lá em Santa Maria. A situação daquelas pessoas ali se compara às mais terríveis desigualdades que tem na África. Portanto, essa é a Brasília. Sem fornecimento de água, de luz, de tudo. Essa é a Brasília. Há o quê? Há 20 quilômetros? 30 quilômetros 30 quilômetros daqui dos ricos. Certo. Eu conversava ontem com... Não tem água, não tem luz? Não tem água, não tem luz, não tem emprego, não tem saneamento, não tem nada. Eu conversava ontem com a Marília, né, que a doutora Marília já foi secretária de Saúde do Distrito Federal, e ela me dava um dado estarrecedor. Isso até transmitimos ontem numa live que eu fiz com ela. Você podia até depois convidar ela para vir aqui no programa. Sim, que é estarrecedor, ela me dizendo
Zé Maria, que quando ela saiu da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, estava registrado cerca de 350 casos de sífilis. Hoje, está registrado 3.500 casos de sífilis no Distrito Federal. Tem cerca de 8.000 casos de tuberculose. Tem todo tipo de doença aqui que está acometendo a população do Distrito Federal. População pobre. Isso é doença, tuberculose, sífilis, é doença de pobre. Não tem rico com tuberculose. Eu fiquei sabendo, inclusive, que estavam controlando antibióticos exatamente porque a demanda estava muito grande. Tem uma outra doença que, felizmente, o Ministério da Saúde tomou uma posição muito importante. Eu tinha debatido isso na Câmara, tinha dito da importância de apresentar, que é a questão da bronquiolite. Me dizia ontem a doutora Marília que toda criança tem bronquiolite, por isso tem que ser vacinado. E a Secretaria, ou melhor, o Ministério da Saúde agora incluiu na sua caderneta de vacinação para essas crianças a vacina anti-bronquiolite, né? O senhor mora onde? Eu moro na Ceilândia, né? Sempre morou na Ceilândia? Eu cheguei aqui em 1977. Era vigilante, né? Vigilante. Vim da roça, lavrador. Fui trabalhar de vigilante. Fui morar na 7 da Ceilândia Sul, depois mudei para 5. 1981. Ficou muito ali na política sindical, do sindicato dos vigilantes, nas greves. Aí, em 1981, eu tenho orgulho de dizer isso, eu fui eleito 1990, eu fui eleito deputado federal. O primeiro da primeira leva de políticos de Brasília. Teve eleição em 86, eu fui candidato constituinte, eu tive voto para ser eleito, mas o PT não teve o coeficiente. Em 90 eu fui eleito deputado federal e eu tomei uma decisão na minha vida. Quando eu fui eleito deputado federal, falei, eu vou continuar morando na mesma casa, no mesmo lugar, na mesma rua. E fiquei, que eu queria mudar a realidade da minha cidade de Ceilândia. Não queria mudar a minha vida. Se eu viesse o plano piloto que os deputados têm direito em apartamento, eu mudaria a minha vida, mas não mudaria a vida da minha comunidade. Portanto, eu fiquei morando lá. E aí eu até brinco, dizendo, olha, moro lá no mesmo lugar, no PSU, aqui NP 18, Conjuntura Casa 29, desde 1981, 3 de outubro de 91, ou melhor, de 1981, casado com a mesma mulher, né? Porque tem uns babaca por aí, quando melhora de vida, muda do lugar e troca de mulher, né? Isso eu não faço. Ô, deputado, mas Brasília é uma cidade boa de morar, né? Sem dúvida. Aqui nós temos ainda, felizmente, a melhor qualidade de vida do Brasil. Aqui, você está vendo aqui com esse relógio. Se eu chegar, por exemplo, lá em São Paulo hoje, pegar um táxi, eu tenho que tirar esse relógio. Mas tem cidade do Nordeste também. Eu estava uma vez, fui para Natal, no Rio Grande do Norte, e lá o aeroporto fica em outro município, chamado São Gonçalo do Amarante, né? E aí eu peguei o táxi, aí o taxista falou, rapaz, não baixa a janela não e guarda esse relógio que a gente passar em lugar perigoso, né? Chega em São Paulo é a mesma coisa, chega no Rio de Janeiro, você não pode pegar um aplicativo de carro porque corre o risco dele te mandar para dentro de uma favela. Mas Brasília, a segurança é boa aqui, né? Nessa área central, no centro das cidades, mas há áreas de... Há pontos escuros, mas que ainda tem tranquilidade. Eu mesmo entro em qualquer lugar do Distrito Federal. Pois é, deputado, Brasília sofre às vezes críticas injustas, né? Muita gente, se explodir Brasília, acaba com políticos. Não é bem Não assim. É isso, Paulo, você pega, as pessoas precisam vir conhecer Brasília, precisa ver que aqui tem indústria, o setor de indústria da Ceilândia mesmo, a gente exporta para o exterior, aqui tem agricultura, aqui já tem vinícola, nós estamos produzindo vinho de boa qualidade. Várias vinícolas, tem uma área só de vinícolas, né? Aqui tem uma grande produção de soja. De soja, aqui a gente produz muita carne de boi, de porco, de tudo, de galinha, de tudo. Aqui a gente produz tudo. É muito difícil de traduzir Brasília, porque a importância de Brasília para Brasília... Existe uma Brasília de Brasília que as pessoas não conhecem deputado, e falam não mal, conhecem senador, não conhecem presidente da República, não conhecem ninguém, falam mal dele. E falam mal, né? É a parte. E o senhor também foi fundador do PT. Estava na primeira reunião, lá atrás, há 45 anos, né? Exatamente. Eu estava lá no Colégio Sion, no dia 10 de outubro de 1981, na fundação do Partido dos Trabalhadores. Tem até um dado interessante.
Na fundação do PT, tinha algumas pessoas que estavam lá fundando junto com a gente. Por exemplo, Joaquim Roriz, era deputado estadual Era petista do Goiás e estava lá, né? Uhum. Quando ele viu o que era o PT, ele saiu fora, né? Tinha a família Santilo, que o Henrique foi governador de Goiás, era senador na época, também estava na fundação do PT, depois saiu fora, né? Fernando Henrique, também, ele não veio para a fundação, mas ele defendia a fundação do PT. Ele era do MDB e virou PSDB. Exatamente. Por que o senhor disse que o Roriz saiu fora? Roriz foi um grande líder, já morreu? Foi um grande líder aqui no Distrito Federal, Sim. governador, grande líder. Por que ele conheceu o PT e saiu fora? Quando ele viu como é que era o funcionamento dos núcleos e tudo, ele falou que não é meu lugar, né? Teve o Onofre Quinan, que era um grande empresário da Onogás, também estava e saiu fora, né? E o senhor não, continua no PT? Continua no PT. Agora, o PT passou por várias fases, já inclusive governou o Distrito Federal com Cristóvão Buarque, né? Foi governador pelo PT. O que aconteceu com o PT? O PT está numa decadência? Não está em decadência, não. Tem muitas coisas que acontecem no Brasil hoje que nasceu aqui. Por exemplo, Bolsa Família. Bolsa Família. Quem implantou foi o Cristóvão Buarque. Tem umas dúvidas, ele aperfeiçoou, né? Tem um programa chamado Saúde em Casa, que se tivesse funcionando no Brasil inteiro, a gente não teria tanta internação, nasceu aqui. O respeito à faixa de pedestre, que foi um programa que nós lançamos na época do Cristóvão. Paz no Trânsito. Paz no Trânsito, você acompanhou e tudo, nasceu aqui. É a única cidade. Agora já tem muita gente que não respeita. Aqui se para na faixa, é igual Londres. Você colocou o pé na faixa, os carros chegam... Os carros param. Ainda tem gente que já está avançando e tal, mas é isso. Então, e o futuro do PT? Como é que o senhor está vendo? Zé Maria, eu tenho dito o seguinte. Eu não conheço nenhuma instituição no mundo que tenha sofrido tanto de ataque que o Partido dos Trabalhadores sofreu. Eu sempre digo, a Igreja Católica, que é uma instituição milenar, se ela tivesse sofrido os ataques que o PT sofreu, ela teria desaparecido. Teve gente, você deve estar lembrado do senador de Santa Catarina, que falou que estava exterminando essa raça. Jorge Bornhaus. Nós sobrevivemos, estamos aí, estamos governando e governando bem o Brasil. O PT não vai acabar nunca. O PT é uma ideia, não acaba nunca. O surgimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na política e do fortalecimento da direita deu um novo rumo na política. E esse novo rumo pegou aqui o Distrito Federal de frente, né? A tendência é que aqui no Distrito Federal, o governador, 2 senadores, todos serão da direita. Rapaz, eu fico me perguntando, eu que fui deputado federal, junto com o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro é isso que está aí. É homofobia, distrato das empregadas domésticas. Ele estufa o peito para dizer que tem orgulho de ter votado contra a lei que beneficia empregada doméstica. Sabe quem foi o grande criador do Bolsonaro? Esses programas que existem em determinadas rádios, determinadas televisões, policialesco, que dava voz a esse tipo de gente, elevou e chegou ao ponto que nós chegamos. Mas ele hoje é uma grande liderança, assim como o Lula ele arrasta multidões. Cabe a gente explicar o que é a direita no mundo. O Distrito Federal, ele é vamos dizer, uma organização muito pequena, né? Muito concentrada, não tem cidades, aqui é o Distrito Federal. Não, cidades tem, não tem municípios. Não tem municípios, não tem prefeitos, vereadores, né? O governador e tem as cidades são administradores. E mesmo assim, não é Estado, né? A situação da federação, que é muito de direita. E já foi de esquerda. Não é? Sinal de que... Você pega 1989, quando da primeira eleição presidencial que o Collor ganhou da gente, sim, se dependesse de Brasília, o Lula teria sido presidente em 89, porque nós ganhamos no primeiro e segundo turno. Não é? E agora foi diferente, né? Agora foi diferente. Existe algum trabalho especial do PT aqui? O senhor é presidente do PT ainda? Não, o presidente é o Jacir Afonso. O senhor foi presidente do PT? Fui presidente por 3 vezes. A gente continua trabalhando, a gente continua mostrando para a população e tudo. Agora, o avanço da direita não é só no Distrito Federal, é no mundo. Não é? Como é que um país, tipo a Alemanha, que teve o pior que se pode classificar na face da terra na humanidade, foi o nazismo. Como é que tem nazista hoje na Alemanha?
Como é que se explica isso? A Itália, o fascismo do Mussolini. Como é que se explica isso? A Espanha, que teve o general Franco, fascista também. Como é que explica o crescimento? Você pega essa situação que a gente está vivendo agora, dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia, todos nós sabemos que tinha núcleos neonazistas e tudo, doutrinando o mundo lá na Ucrânia. E vê essa guerra, e está lá a situação. Essa barbaridade que está acontecendo agora com Israel, onde o Trump tem lá pessoas que estão há milênios naquela região ali da faixa de Gaza, ele agora quer expulsar todo mundo, os palestinos, tirar dali os palestinos, dizendo que vai fazer um resort no lugar daquela terra que era aquele povo. E o mundo se cala com relação a isso. Se fosse na década de 60 ou na década de 80, o mundo estaria inteiro protestando nas ruas contra essa proposta absurda do Trump. É um negócio realmente inimaginável, né? Pois é. E Brasília tem uma política diferente exatamente pela emancipação, né? Foi a Constituição de 88 que deu voz aos eleitores de Brasília. Brasília tinha um governador eleito pelo presidente, escolhido, nomeado pelo presidente da República. E né? tinha uma comissão do Senado Federal que legislava em Brasília. Isso. Aí tem até vou te falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem, um dos grandes lutadores para que a Brasília tivesse o direito da população votar, foi um advogado tradicional dessa cidade, um homem da mais alta, Sigmaringa Seixas, uma pessoa extraordinária. E aí no dia que o Sig convenceu o Jarbas Passarinho, que era o relator dessa parte, a incluir na Constituição o direito da população votar, aí o Jarbas Passarinho virou para o Sig e falou: Sig, vocês ainda vão se arrepender amargamente disso que você está fazendo, né? Nós não estamos arrependidos, mas a gente tem que repensar o modelo de organização do Distrito Federal. O Sig acabou sendo eleito constituinte, né? Foi deputado, é uma pessoa muito querida aqui. Não, um advogado brilhante, que faz muita falta nesse momento. Um homem... Ele morreu... Defensor dos direitos humanos, a pessoa das mais corretas que eu conheci. O Sig era tão... acho que o senhor que se arrependeu esse repensar de Brasília, porque tem muita gente querendo eleger os administradores, né, que seriam prefeitos. Não dá para você transformar em prefeituras. O Distrito Federal não sobrevive a isso. Mas, inclusive, na lei orgânica do Distrito Federal, está dito lá, não é transformar em município, mas a gente tem que eleger diretamente os administradores. Inclusive, tem uma decisão judicial mandando ter a escolha democrática dos administradores. Na verdade, os administradores hoje são cabo eleitoral de deputados, né? E aí não tem autonomia nenhuma. Eu sempre digo, com todo respeito aos administradores, a verdade, as administrações hoje não servem para nada. Os administradores são uma espécie de despachante para mandar recado para a Terra Cap, para a Nova Cap, né? Não tem orçamento. Não tem nada. Não recolhe IPTU. São cargos indicados por deputados que estão lá para fazer politicagem. E os problemas do Distrito Federal? Eles são os mesmos de qualquer cidade grande. Muita gente acha que isso aqui é uma ilha da fantasia. E não. Tem problemas de transporte, de saúde, de segurança. Em algumas áreas, né? Você pega as cidades mais velhas, eu falo do Guará, de Ceilândia, parte antiga da Ceilândia, Taguatinga, Gama, Braslândia, Planaltina, então, assim, Sobradinho e outras, o asfalto é antigo. Asfalto com mais de 30 anos. Está todo dissolvendo, igual o Sonrisal, né? Portanto, tem que ter um recapeamento completo. As escolas, agora mesmo eu visitei 5 escolas ali no Cruzeiro, hoje. São escolas antigas, tem escola com 50 anos que o cabeamento elétrico está todo detonado, precisa ser reformado. Tem escolas cobertas com telha de zinco, no calor aquelas crianças vão ser assadas ali dentro e não pode colocar refrigerado porque a carga elétrica não comporta, portanto tem tudo isso. E tem novas construções, Zé Maria, inclusive o túnel de Taguatinga, chama túnel Rei Pelé, que custou 380 milhões, e quando você vem de Ceilândia, eu venho todo dia porque eu moro na Ceilândia, o túnel foi tão mal planejado
que o mesmo engarrafamento que tinha antes de fazer o túnel continua tendo. Sabe por quê? E alagando. Sabe por quê? Porque você vem em 3 vias, quando chega para rolamento de carros, de passeio, quando você chega na entrada do túnel, ela vira 2. E aí quando você chega dentro do túnel, vira 3 de novo. O engenheiro que planejou aquilo ali tinha que caçar o resisto dele. Um absurdo. E custou 380 milhões o túnel. Tudo bem. Pois é, aí a gente tem alguns avanços aqui. Por exemplo, eu consegui aprovar uma lei, e felizmente o governador sancionou, onde a população com mais de 60 anos aqui anda de graça nos ônibus. De graça não, eu e você estamos pagando para aqueles. Eles não pagam, mas nós estamos pagando. Porque o transporte de Brasília é o mais subsidiado do Brasil, né? São 2 bilhões de subsídio que vai por ano. Agora eu tinha aprovado uma nova lei baseada num sistema que tem em Goiânia, na Grande Goiânia, que é o chamado cartão família, onde a pessoa pode entrar, ou seja, o Zé Maria leva 6 familiares, entra no transporte de sábado, domingo e feriado e não paga passagem. O governador foi e vetou minha lei, mas ele achou a ideia boa, porque ele implantou o transporte zero, de graça. Ele vetou minha lei, mas implantou, né? Quer dizer, são coisas inexplicáveis, né? Espero que você tenha entendido o que é o Distrito Federal, o que é Brasília, saber exatamente a importância da Brasília, dos brasilienses, e a Brasília nossa, da política nacional. Muito obrigado, foi boa a sua participação aqui, o acompanhamento, e estamos falando de política para você. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.